Bom dia, agora iremos apresentar o trabalho Pandemia e os Novos Hábitos de Higiene, monitorado pela professora Melissa Rodrigues da área de Matemática, e os integrantes do grupo são Ana Clara Gonçalves Silva, primeiro ano E, Emily Kathleen Almeida Abdon, primeiro ano E, Felipe Luiz Mendes, primeiro ano F, Gustavo Henrique de Oliveira Martins, primeiro ano E, e Rafael Santana de Moraes, primeiro ano L. Então, nós, alunos da Escola Estadual Professor José Inácio de Souza, realizamos uma pesquisa para levantarmos dados sobre a pandemia e os novos hábitos de higiene. De início, criamos um formulário contendo algumas perguntas e enviamos para o maior número de pessoas responderem. Conseguimos coletar 220 respostas no total. Em seguida, estudamos sobre estatísticas e porcentagens que foram utilizadas ao decorrer do projeto. A primeira pergunta foi qual a sua idade? Criamos um gráfico para representar os dados coletados na pesquisa. Das 220 pessoas que responderam, a maioria tem até 17 anos, que são 140 pessoas, o que corresponde a 63,64%. E a minoria tem de 61 anos para cima. 4 pessoas responderam, o que equivale a 1,81%. Entre os outros que têm de 18 a 30 anos, são 38 pessoas, de 31 a 45 anos, 25 pessoas e de 46 a 60 anos, 13 pessoas. Logo, podemos perceber que grande parte das pessoas que responderam ao formulário são jovens de até 17 anos. A segunda pergunta é: no seu dia a dia, você faz uso da máscara? Uma pessoa preferiu não responder. Das 220, 0 colocaram que não usam máscara. Então é relativamente algo bom, porque isso quer dizer que todos estão utilizando máscara. 38 responderam que usam poucas vezes, apenas em lugares exigidos. 181 responderam que sim, usam em todos os lugares, o que é algo bom, porque é isso que deve ser feito. Esse 181 equivale a 82,27% do valor total. Então, nesse gráfico, podemos perceber que a grande maioria faz o uso da máscara em todos os lugares e isso deve continuar. Utilizem máscaras e se protejam. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, temos a questão 3. Qual modelo de máscara você aderiu? De 220 respostas recebidas, 183 optaram pelas máscaras reutilizáveis de tecido, que equivalem a 83,18%, enquanto 13 pessoas optaram pelas máscaras de cirurgia descartáveis, que equivalem a 5,90% de 220. 17 escolheram máscaras descartáveis do tipo N95/PFF2, que representam 7,72% de 220. Já 7 pessoas optaram por outros tipos de máscaras, que é igual a 3,18%. Então, se fizermos uma análise rápida dos cálculos e também do gráfico, logo perceberemos que a maioria das pessoas preferem máscaras reutilizáveis de tecido, e a minoria optaram por outros tipos de máscaras. Continuando na questão 4. Você costuma reutilizar máscaras? 11 pessoas responderam que não reutilizam máscaras descartáveis, ou seja, 5%. 129 responderam que não, sempre lava as máscaras de tecido após o uso. Isso representa 58,63% do total. Já as 14 pessoas responderam que sim, reutiliza a máscara descartável, representando 6,36%. Enfim, o restante dessas pessoas, que equivalem a 66 pessoas, responderam que sim, reutiliza a máscara de tecido algumas vezes sem higienizá-las, representando 30%. Então, mais uma vez, se analisarmos os cálculos e o gráfico, que dessa vez é de barras, vemos que 58,63% das pessoas sempre lava as máscaras após o uso, enquanto apenas 5%, que é a minoria, não reutilizam máscaras descartáveis. Continuando na questão de número 5. Caso você utilize uma máscara descartável, após o uso você faz o descarte correto dessa máscara ou joga ela em qualquer lugar. Logo de início se percebe-se que a maioria das pessoas responderam que sempre jogam no lixo corretamente. Foram 112 respostas, que equivalem a 50,90% de 220. Descendo um pouco os degraus, vemos que 96 pessoas falaram que não possuem máscaras descartáveis. Elas são equivalentes a 43,63%. 9 responderam que não costumam guardar as máscaras descartáveis. Isso equivale a 4,09%. E a minoria, 1,36%, que é igual a 3 respostas,
falaram que jogam a máscara em qualquer lugar. Enfim, questão de número 6. Você utiliza algum tipo de álcool para higienizar as mãos no seu cotidiano? 193 pessoas disseram que sim, com frequência, representando 87,72%, ou seja, a maioria delas. 26 disseram que utilizam raramente, equivalendo a 11,81%. E apenas uma pessoa disse que não utiliza álcool para higienizar as mãos. Ela está representando apenas 0,45% de 220. Bom dia, meu nome é Gustavo Henrique, sou do primeiro ano E e irei falar sobre a questão 7 que pergunta o seguinte: você tem costume de carregar álcool com você para os lugares? De 220 pessoas que responderam nossas perguntas, 154 responderam sim, que é equivalente a 70%, e 66 pessoas responderam não, que é equivalente a 30%. Questão 8. Você higieniza seus aparelhos eletrônicos, compras, objetos em geral? De 220 pessoas que responderam nossas perguntas, 122 falaram que sim, higienizam com frequência, que é equivalente a 55,45%. 76 das pessoas responderam que raramente higieniza, que é equivalente a 34,55%. E 22 pessoas responderam que não higieniza, que é equivalente a 10%. Questão 9. Nos lugares que você frequenta, bares, restaurantes, shopping, etc., estão seguindo corretamente os protocolos exigidos? De 220 pessoas que responderam nossas perguntas, 117 responderam que sim, cumprem todos os protocolos, que é equivalente a 53,18%. 93 pessoas responderam que cumprem parte dos protocolos apenas, que é equivalente a 42,27%. E por fim, 10 pessoas responderam que não cumprem os protocolos, que é equivalente a 4,55%. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Luiz, sou do primeiro F e eu vou acompanhar vocês um pouquinho nas próximas questões agora. Na questão 10, vemos que a maioria das pessoas se sentem seguras em seu ambiente de trabalho ou escolar. Das 220 pessoas que responderam nossas perguntas, 56,36% responderam que se sente seguro, enquanto o resto, aproximadamente 28%, não se sentem seguros, mesmo seguindo os protocolos. Aproximadamente 3% não se sentem seguros, enquanto 12,27% preferiram não responder. Na minha opinião, é interessante, pois 193 pessoas usam máscara com frequência, enquanto só 124 pessoas se sentem seguras. As outras 69 pessoas não se sentem, mas isso é com o tempo e com certeza isso irá melhorar. Na questão 11, a questão é sobre bem-estar mental, e a maioria das pessoas estão normal. Porém, média parte se sentem tristes ou nervosas, equivalente a 16,81%, o que é preocupante na questão de ansiedade, depressão e estresse. O restante, 15,90%, estão com algum outro sentimento. 15% preferiram não responder e os outros 3,18% estão alegres. Isso já é um bom começo. Na próxima questão, sobre saúde física e mental, uma pequena porcentagem preferiram não responder, 9,09%. Porém, uma pequena maioria disseram que a saúde está ótima, com 10,45%. Algumas pessoas disseram que a sua saúde no geral está péssima, com 16,81%. E o mais preocupante, 28,63% disseram que está ruim. Isso se dá por conta da ansiedade. As pessoas não esperam para ver tudo voltar ao normal, ou não praticam nenhum tipo de atividade física e mental. Mas isso veremos nas próximas perguntas. Enquanto aos 35% disseram que a saúde no geral está boa. Uma ótima notícia para todos nós, não é mesmo? Eu sou Ana Clara, do primeiro ano E, e eu fiquei responsável por apresentar as duas últimas questões que abordamos na nossa pesquisa. Questões que envolvem a prática de novos hábitos durante esse período de pandemia. Nós que temos acesso às redes sociais e acompanhamos tanto pessoas que trabalham com a internet quanto pessoas que só usam para diversão, podemos observar que nesse período de pandemia todos tentavam mostrar
novos hábitos que adquiriram. Uns mostraram seus novos hábitos alimentares, hábitos de atividade física, a descoberta de novos hobbies e talentos. Nosso grupo optou por abordar esse assunto e ver se de fato nós, pessoas reais, com rotinas reais, começamos ou não com esses novos costumes tão propagados pela internet. Na questão de número 13 do nosso trabalho, fizemos a seguinte pergunta: você adquiriu novos gostos e talentos durante a pandemia? E 63,3% das pessoas que contribuíram com a nossa pesquisa responderam que sim, adquiriram novos talentos e gostos durante esse período. De fato, isso é um resultado muito bom, né? Muito positivo. Houve uma grande descoberta pessoal entre as pessoas nesse período, que foi um período muito difícil. E, na minha opinião, eu acho que essa foi uma das formas que as pessoas arrumaram para lidar com esse momento que foi impactante na vida de todos. Na questão 14, se trata da prática de exercícios físicos durante a pandemia. Os dados que coletamos foram os seguintes: 22,7% disseram que sim, praticam atividade física diariamente. 27,2% adquiriram semanalmente essas práticas. 36,3% raramente fizeram práticas de exercícios e 13,6% não praticaram absolutamente nada durante esse tempo. E com esses dados coletados, a gente pode ter uma noção do que é real e do que não é real mostrado pela internet. A gente pôde ver que sim, teve um avanço, uma melhora, as pessoas buscaram ter mais contato com a atividade física, já que se a gente comparar o número de pessoas que aderiram, mesmo que pouco, mas aderiram, e os que mal aderiram, o número é quase o mesmo, sendo 49,97% sim aderiram e 49,99% não aderiram a essas práticas de exercício. Nessa pesquisa, nós, alunos, buscamos mostrar e abordar diferentes questões envolvendo a pandemia e, com o auxílio da matemática, trazer números para exemplificar e dar sentido a cada uma dessas questões. A gente pode ver que há uma grande mudança no comportamento das pessoas durante esse momento vivido por todos nós e tivemos que nos adequar a essa nova forma de viver, desde costumes de usar um simples objeto como a máscara, até a se entreter e cuidar da saúde mental e física. Percebemos que, de acordo com os números, muitos se adequaram ao uso de máscara de forma correta, usando, reutilizando e sempre tomando todos os cuidados com o descarte da mesma. Grande parte das pessoas desenvolveram esse cuidado, além de todo o cuidado com a higiene das mãos e do uso do álcool, que hoje em dia já está indispensável no nosso dia a dia. Também tivemos uma noção do quanto a saúde mental foi ou não afetada por esse período. Muitos de nós passaram por esse momento com dificuldade, com tristeza, passaram por perdas, foi um momento muito difícil e muitos passaram com mais tranquilidade, mas de fato todos buscaram novos hábitos, práticas e o que pudesse para entreter a cabeça e passar por esse momento difícil. E esse foi o nosso trabalho, nossa pesquisa, desenvolvida por cada um de nós, com a junção da pandemia, curiosidades e a matemática. Muito obrigada pela atenção de todos.